que é o dia do julgamento? O dia do julgamento final e definitivo de Deus sobre a sociedade pecaminosa é conhecido como Dia do Julgamento. Diversos trechos da Bíblia referem-se ao julgamento final após a morte, quando todos estarão diante de Deus, e Ele proferirá o julgamento final sobre suas vidas. A Bíblia nos adverte sobre o dia do julgamento. Malaquias 4, versos 1 ao 6. Certamente o dia está vindo. Ele queimará como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão palha, e o dia que está vindo os incendiará, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não deixará raiz nem ramo, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça surgirá com cura em seus raios, e vocês sairão e saltarão como bezerros liberados do estábulo. Então vocês pisarão os ímpios, eles serão cinzas sob a sola dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor Todo-Poderoso. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e leis que lhe dei no Horebe para todo o Israel. Vejam, enviarei o profeta Elias a vocês antes daquele grande e terrível dia do Senhor chegar. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Caso contrário, virei e ferirei a terra com maldição. João Batista falou da necessidade de fugir da ira vindoura, Lucas 3, verso 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Paulo escreveu aos impenitentes: por causa de sua teimosia e coração impenitente, vocês estão acumulando ira contra si mesmos para o dia da ira de Deus, quando seu justo julgamento será revelado. Deus retribuirá a cada um de acordo com o que fez. Salmos 62, verso 12. Também a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuis a cada um de acordo com as suas obras. Romanos 2, versos 5 e 6. Mas por causa de sua teimosia e seu coração impenitente, vocês estão acumulando ira contra si mesmos para o dia da ira de Deus, quando seu justo julgamento será revelado. Deus retribuirá a cada pessoa de acordo com o que fez. Várias vezes na Bíblia, Deus julga indivíduos e nações. Isaías 17, versos 1 ao 23, por exemplo, é uma série de julgamentos pronunciados contra Damasco, Egito, Cuxi, Babilônia, Arábia, Jerusalém e Tiro. Esses julgamentos localizados servem para prenunciar o julgamento final. O julgamento de Deus sobre todo o mundo é descrito em Isaías 24. Muitas vezes há um julgamento temporal sobre o pecado nesta vida, mas o julgamento final acontecerá no fim dos tempos. Apocalipse 19, versos 17 ao 20. 1. Registra uma grande guerra na qual os adversários de Deus são mortos, e isso pode muito bem ser a imagem que a maioria das pessoas tem em mente quando pensam no dia do julgamento. No entanto, este é apenas um julgamento temporal sobre as pessoas vivas no momento da grande batalha. O julgamento final abrangerá todos os que já viveram e designará as pessoas ao seu destino final. Apocalipse 19, versos 17 ao 21. Então vi um anjo parado no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus, para que vocês possam comer a carne de reis, a carne de comandantes, a carne de homens poderosos, a carne de cavalos e dos que os montam, e a carne de todas as pessoas livres e escravas, pequenas e grandes. E vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que realizava sinais em sua presença, com os quais enganava aqueles que receberam a marca da besta e aqueles que adoravam a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo ardente com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes.
Uma das descrições mais vívidas do dia do julgamento pode ser encontrada em Apocalipse 20, versos do 10 ao 15. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. Eles serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Então vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Da sua presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada pessoa foi julgada de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Este verso revela que Deus é o juiz supremo e final. Já que Jesus indica que é o Filho quem presidirá o último julgamento, podemos deduzir que é Ele quem atualmente ocupa o trono. João 5, versos 16 ao 30. Por essa razão, os judeus perseguiram Jesus e procuraram matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus respondeu-lhes: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus procuraram ainda mais matá-lo, porque ele não apenas quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada de si mesmo, senão o que vê o Pai fazer. Pois tudo o que ele faz, o Filho também faz de igual modo. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e lhe mostrará obras maiores do que estas, para que vocês se maravilhem. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Pois o Pai a ninguém julga, mas deu todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para executar o julgamento também, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada de mim mesmo. Conforme ouço, julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Apocalipse 7, verso 17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Além disso, é claro que essa avaliação é abrangente. Isso inclui todos que já faleceram, tanto grandes quanto pequenos, insignificantes assim como significativos. No dia do julgamento, ninguém será poupado. No dia do julgamento, as pessoas serão julgadas com base no que fizeram ao longo de suas vidas. Em outras palavras, serão julgadas segundo as obras que produziram. Não se será julgado com base nas ações ou inações dos outros. Ao contrário, cada indivíduo será responsabilizado exclusivamente por seus próprios atos aos olhos da lei. Mesmo que a avaliação seja baseada nas obras de alguém, não é um concurso no qual boas ações são comparadas contra as más. No final, o que determina se somos admitidos no paraíso ou no inferno é se nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida serão atormentados no lago que arde com fogo para sempre.
Em Apocalipse 21, verso 27, afirma-se mais uma vez que apenas as pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro poderão entrar no novo céu e na nova terra. Seria prudente que cada um se preparasse com antecedência para o dia final do julgamento, diante das enormes consequências envolvidas, o destino eterno. Como é possível para uma pessoa que pecou, e todos nós pecamos, ter seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro e depois poder comparecer diante de Deus no último julgamento e ser encontrado inocente? Como é possível para um pecador ser justificado aos olhos de um Deus santo e justo enquanto ainda escapa de sua ira? A Bíblia nos dá uma resposta inequívoca, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Todos que confiam em Cristo terão seus pecados perdoados, e seus nomes serão registrados no livro que registra os nomes dos justos. Eles não têm nada com que se preocupar no dia do julgamento, pois Cristo já pagou o preço por seus pecados ao suportar o castigo na cruz. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O dia do julgamento será o dia da salvação final para aquelas pessoas que confiam em Cristo, porque nesse dia eles serão salvos de todos os efeitos negativos que o pecado teve sobre eles. Malaquias 4, versos 2 e 3. Mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará com cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros do estábulo. Vocês pisarão os ímpios, pois eles serão cinzas sob a sola dos seus pés no dia em que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Hebreus 9, 27 e 28. Assim como está determinado para os homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo sido oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Diante de tudo o que foi exposto, fica evidente a magnitude e a seriedade do dia do julgamento, conforme descrito nas Escrituras Sagradas. Este dia não apenas simboliza o culminar da história humana conforme a conhecemos, mas também marca o momento definitivo de prestação de contas diante do Criador. A mensagem bíblica é clara ao enfatizar a importância de viver uma vida alinhada aos preceitos divinos, reconhecendo a soberania de Deus e a redenção oferecida por Jesus Cristo. A reflexão sobre o dia do julgamento nos convida a examinar nossas próprias vidas, nossas escolhas e a maneira como temos caminhado neste mundo. É um chamado ao arrependimento genuíno, à transformação do coração e à busca incessante pela graça que é oferecida sem medida. Nesse contexto, a fé em Jesus emerge como o farol que guia a eternidade com Deus, afastando a condenação e inaugurando um caminho de esperança e renovação. Assim, enquanto contemplamos a realidade do dia do julgamento, somos encorajados a viver de maneira que reflita nosso compromisso com os valores do reino de Deus, sabendo que cada ato de bondade, cada gesto de amor e cada passo em obediência tem um valor eterno aos olhos do Pai. Que possamos, então, abraçar a missão de ser luz neste mundo, portadores de uma mensagem de salvação que ressoa através dos tempos, até que o dia chegue e nos encontre firmes na fé e abundantes em obras realizadas em amor. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo o sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.